Me chamo Maria Liliane Lisboa Belo. Eu venho de uma família com um número muito grande de irmãos e éramos 10, um já faleceu. Eu sou filha de Hermínio Belo Neto, advogado, e Maria Leonete Lisboa Belo, professora, pedagoga, administradora escolar. Eu perdi meu pai aos 15 anos de idade. Meu pai faleceu, eu tinha 15 anos. E minha mãe, para mim, foi uma grande heroína. E é nela que eu me espelhei a vida inteira. Porque ela, com 38 anos, ela ficou viúva e ficou com 10 filhos para criar. E graças a Deus e a nossa fé, aquela que nos acompanha todos os dias, ela conseguiu criar esses filhos, 10 filhos. E todos encaminhados, todos fizeram com que o sonho dela se concretizasse, que era o sonho de ver todos os filhos com nível superior. Eu fui a única que fiz errado. Pode-se dizer, para ela naquela época foi errado, para mim não foi. Para mim foi uma experiência, para mim foi uma concretização que não era de um sonho, mas foi de uma eventualidade que me fez ser a profissional esteticista que hoje sou. Na realidade, eu estudei em colégio batista, estudei em São Vicente de Paulo, fiz alguns anos na minha infância e estudei a maioria do tempo no colégio batista. Quando eu terminei em 1980, meu sonho era fazer psicologia. E aqui em São Luís só tinha o EMA e o UFMA. E aí eu queria estudar fora, eu queria uma outra oportunidade. E minha mãe, ela sempre teve essa visão de encaminhar seus filhos com aquele desejo que eles queriam e na condição de que ela era quem bancava tudo, mas dentro do limite dela. E aí eu fui para o Rio de Janeiro estudar, fazer um curso de psicologia e que na realidade eu acabei não fazendo, porque eu conheci uma professora, uma doutora, por nome de doutora Elza, e que quando eu estava lá na faculdade, ela chegou para mim e disse assim: você é tão bonitinha, mas tua pele tá tão feia, cheia de acne, eu vou arranjar uns cupons para que você faça uma limpeza de pele, aí você vai ser modelo lá no Senac, numa turma que está iniciando agora de estética, e você vai ser modelo. Aí eu disse, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ela disse, mas você não vai pagar nada. Lá é só uma pequena taxa que eu pago para você, só para você cuidar dessa tua pele. Você vai gostar, eu tenho certeza. Aí eu fui lá no Senac, na Marechal Floriano, lá no Rio de Janeiro, e lá eu comecei a ser modelo da estética. Sendo modelo da estética, acabei me apaixonando. Eu disse, nossa, é disso que eu gosto. Eu me identifiquei muito com aquelas meninas que estavam estudando a estética, iniciando uma carreira, e eu não sabia nem o que era estética. Naquela época, esteticista não tinha essa... Hoje, a estética não era tão difundida como é hoje, onde muitos profissionais buscam a estética numa forma de ganhar dinheiro mesmo, né? E até mesmo de outras profissões que não deram certo, acabam ingressando na estética para que obtenha essa plenitude do recebimento, de ganhar aquela quantidade que possa fazer com que a sua vida seja mais fácil financeiramente. No meu caso não foi assim, no meu caso foi uma coisa assim, foi um deslize que acabou sendo um acerto. Como foi assim para sua família, quando a senhora falou, olha, eu não vou fazer mais essa área, eu vou para essa aqui, como é que eles reagiram? Eu escondi de minha mãe. Foi 1 ano e meio que eu passei no Rio de Janeiro, escondi de todos o que eu estava fazendo. Para ela eu estava estudando, para ela eu estava fazendo algo que ela pensou, né? Eu vou estudar, fazer uma faculdade e tudo. E eu acabei escondendo.
e comecei a buscar oportunidades. Me dediquei ao curso no Senac, lá eu fui muito bem aceita, de lá eu já ganhei uma bolsa para ir para a Paiô, gente. A Paiô antiga, na época era a melhor em termos de cosméticos, cosmecêuticos, era a melhor daquela época, era a Paiô. Aí eu fui para a Paiô e lá eu consegui entrar na Paiô, estudar na Paiô, consegui bolsa lá dentro e me tornei uma estagiária da Paiô lá na rua Fernando Osório, em Flamengo. E aí eu saía do Senac e ia para Fernando Osório do Flamengo fazer o curso que eu gostaria muito, que era da estética. Então eu fui me aprofundando. Depois eu fui atrás de um curso, ganhando dinheiro já, na Paiô, ganhando dinheiro, já fazendo como estagiária, eu fui... Que ano era isso? Foi 1982. 1982. Aí eu fui cursar na Maria Augusta, que na época era a Bambambam, a famosa da estética do Rio de Janeiro, né? Que era a Socila Escola. E aí eu fui buscar e estudei. E quando eu tive a oportunidade já de retornar, porque já era férias, mamãe imaginava, nossa, essa menina não chega. Como é que ela está? Mamãe, essa menina está me escondendo alguma coisa. E eu cheguei aqui, foi com uma malinha de alta frequência e produtos da Paiô, que eu ganhei lá no curso que eu fazia. Eu estava sendo sempre muito bem motivada, comigo não tinha aquela coisa de dizer, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Se tivesse que limpar o chão, eu estava limpando para eles. Sabe? Eu fazia de tudo para que eles me aceitassem e me dessem a oportunidade. Foi o que aconteceu. E eles me deram muitos produtos. E eu cheguei aqui e com a malinha e com os produtos, eu acho que foi tão engraçado, que quando eu cheguei em casa, que eu disse, mamãe, eu sou esteticista. E ela, que profissão é essa? Aí foi assim, muito engraçado, porque ela disse, não sei nem que profissão é essa. Aí eu disse, estética é aquela que cuida, deixa isso não dá dinheiro, tu vai ser uma empregadinha de salão. Não tem um nível superior, vai ser uma empregada de salão, me desculpa, mas é isso que vai acontecer com você, enquanto todos os teus irmãos com nível superior, você vai ser uma empregada de salão. Eu disse, mamãe, o dia que tiver uma faculdade de estética e cosmetologia, a primeira turma que tiver eu vou fazer. Pode ter certeza que eu vou fazer. Eu vou ser uma graduada. Se é o nível superior que interessa, eu vou ter esse nível superior. A senhora voltou para São Luís, que ano? Foi em 1984. Eu comecei lá, eu fui com essa malinha, alguns produtos. Eu fui num salão de beleza mais famoso da época, que era o Lorde Cabeleireiros, que ficava na Rua de Santaninha. Ali, Rua de Santaninha, não, uma travessa da Rua de Santaninha. Depois, eu fiquei algum tempo lá trabalhando, mas eu gostei muito de ter trabalhado ali, mas tinha uma coisa que não me encaixava muito, que era a imposição de produtos a trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar com produtos de boa marca, porque ali eu estaria fazendo o meu nome, o meu conceito de qualidade, e aí eu disse, não vou aceitar dessa forma. Então foi quando eu, em outra oportunidade, busquei montar alguma coisa. E eu fui para uma sala lá no edifício Passarinho, na Rua Grande, onde hoje é Riachuelo. Mas eu fiquei muito pouco tempo. Então a senhora procurou empreender porque não gostou muito das regras que eram impostas para a senhora nessa primeira empresa. A senhora queria usar os seus produtos, a senhora queria fazer seu nome e eles meio que me tolhiam. Passarinho, na Rua Grande, onde hoje é Riachuelo. Mas eu fiquei muito pouco tempo. Então a senhora procurou empreender porque não gostou muito das regras que eram impostas para a senhora nessa primeira empresa. A senhora queria usar os seus produtos, a senhora queria fazer seu nome e eles meio que me tolhiam. Mas na realidade foi uma coisa assim, que até
termo de atendimento tinha aquelas preferências, coisas que eu não aceitava. Vamos dizer, se você marcou uma hora, podia ser qualquer pessoa, eu estaria atendendo. Não porque fulano é doutor fulano ou cicrano é quem é. Eu queria atender do meu modo, como sempre atendi, da minha forma, do poder aquisitivo mais alto ao mais baixo, aquele que poderia me pagar, mas que ele estaria pagando o mesmo valor, então ele teria que ter aquele atendimento da mesma forma. Então eu me chocava muito com a dona Lourdes por isso, né? Quando ela colocava uma outra pessoa na frente, eu, não, ela não está na vez. Ah, ela não tem hora marcada. Não, mas ela é doutora fulana. Eu disse, comigo não funciona dessa forma. E aí foi que eu parti lá para a rua, a Rua Grande, foi o edifício Passarinho, e lá não, fiquei muito pouco tempo, porque foi vendido o prédio para Riachuelo. Eu fui buscar o Franco Cabeleireiros, que era em frente a Santa Teresa. Lá, para mim, foi assim o ápice, porque eu comecei a trabalhar com gente que já estava no mercado, gente que estava iniciando, que já estava com fama, que era o Fran, o Décio, que é meu grande amigo. O Fran já morreu. E o Décio, a Socorro, Lenine. Então, essa turma toda que iniciou naquela época, era uma turma que eram os melhores que tinham na capital. E eu fiquei lá, e ele me alugou uma sala no fundo. Aí eu fiquei naquele fundo, lá do salão, atendi com atendimento, eu me lembro até de a Rogéria, aquela que é trans, a Rogéria esteve no salão uma vez, que ela foi fazer um show, e ela encontrou lá na porta da sala, dizendo assim, Liliane Belo. Ela disse, que nome forte, que é a Liliane Belo? Aí o Fran disse, é a nossa esteticista. Ela disse, nome muito forte. Esse nome tem Vitória, viu? E eu até ri, eu disse, nossa, ela disse assim, é. Tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha 21 anos. 21 anos. Aí que começa a sua jornada empreendedora ou a senhora passou mais um tempo ainda trabalhando para algumas empresas? O que deu? Ali que começou. Ali que começou. Eu entendi que eu precisava fazer uma empresa, ali fazer a coisa certinha, fazer o meu CNPJ, que é de 1987. Quando foi em 1987, eu criei um CNPJ, né? Eu busquei recursos para fazer a empresa, pagar por ela, pagar todos os impostos que seriam necessários para que houvesse esse crescimento. E aí foi ali que eu comecei a investir. Então, era sozinha, eu não tinha ninguém. Eu era a que limpava, a faxina, eu era a que atendia, eu era quem marcava, eu era telefonista, eu era tudo. Então, eu era sozinha, mas eu já tinha uma empresa. E quais foram os desafios assim, do começo? Foi muito difícil o começo? Foi mais ou menos? Como é que a senhora, olhando hoje lá atrás? No começo, para mim foi difícil, os 21 anos, porque eu era muito jovem, né? E às vezes dava vontade de se divertir, mas aí eu tive que abdicar de todas essas coisas para poder me dedicar a crescer profissionalmente. Às vezes eu saía, me sentia culpada, porque eu tinha que atender logo cedo, no sábado de manhã, passar o dia todo trabalhando. E aquilo ali me deixava assim, poxa vida, sou tão jovem, eu não vou curtir, eu vou só trabalhar. Aí depois, em minhas orações, eu sou muito grata a Deus, porque Deus sempre foi a minha direção. Em tudo que eu fazia, eu colocava nas mãos de Deus. Tudo que eu fiz na minha vida sempre foi assim. Eu tenho um temor muito grande a Deus e é Ele que me direciona. E às vezes eu saía, ia numa balada, ia numa coisa, sabe, me encontrar com os amigos, e quando chegava na sexta-feira, meu Deus, eu não posso tomar nadinha, porque no sábado eu tenho atendimento. E eu começo cedo, 8 horas, e vou até a hora que o salão fecha, que é 9 horas da noite. Às vezes a gente comia em pé mesmo, rapidamente, para poder a gente levar adiante. Cansei, às vezes eu digo assim, gente, tem gente que reclama da vida. Quantas vezes a gente comprava um frango,
assado e dividia para 10 pessoas. E a gente comia, às vezes, correndo, era cabeleireira, comia correndo para poder fazer um atendimento meio-dia e meio, 1 hora. Então, as dificuldades aconteciam bastante, mas a minha vontade de crescer, ela era maior perante as dificuldades. E eu acabei me relacionando com uma pessoa, com 24 anos, já estava trabalhando, com 24 anos acabei me relacionando com uma pessoa, e que eu fiquei grávida e me separei com 5 meses de grávida. Então, mais difícil foi essa época, porque eu já tinha uma pessoa dependendo de mim. 24 anos, mas eu já estava com uma pessoa dependendo de mim. E eu disse, mas eu vou conseguir. Nada vai me impedir. E eu comecei, quando eu tive o Olavo, eu deixava ele na creche e depois caminhava da Rua Grande, eu me lembro, era num hotelzinho lá, numa travessa da Rua de Santaninha ali, e eu andava aquele pedaço todo da Rua Grande até a Rua do Egito, em frente ao Colégio Santa Teresa, caminhando, para depois, quando eu saía, ia caminhando, pegava ele, pegava o ônibus e ia para a minha casa, que era no Habitacional Turu. Então, as dificuldades eu enfrentei, eu tinha que chegar em casa, lavar fralda, porque naquela época não tinha nem fralda descartável. As fraldas que tinham era Jones, que a gente tinha que lavar, botar até um alfazema para deixar cheirosinho, preparar mamadeira, preparar lanche, para de manhã cedo ir para a batalha, né? E foi quando eu vi que estava muito cansada. Depois teve uns problemas lá na época, eu me lembro também no Fran, que o Fran começou a dar uma decaída naquela época, porque um dos nossos, o Júlio, né? O Julinho, um dos nossos cabeleireiros, ele adquiriu aquela doença que foi a AIDS, e muita gente com medo naquela época começou a se afastar. Meu Deus, tem um profissional assim, doente no local. Então, era muita discriminação. E ele acabou reduzindo aquela clientela que era tão grande, ele acabou reduzindo. Foi aí um momento que também reduziu para mim. Foi mais uma dificuldade. E eu enfrentei mais uma batalha. Eu disse, não, eu preciso parar para estudar, passar no concurso federal e poder ter o meu salário fixo e continuar com o meu trabalho. Foi quando apareceu um concurso federal para técnico e secretariado da universidade e eu passei. Eram 3 vagas e eu passei na 3ª vaga. Foi quando essa vaga existia em Manaus e eu fui embora para Manaus. Lá em Manaus eu passei 3 anos, porque tinha que passar esses 3 anos para poder, naquela época, cumprir a regra que era, você só podia pedir transferência de um trabalho federal depois que você cumprisse aquele período de 3 anos. Saiu no Diário Oficial, a minha contratação, né, o meu concurso, está tudo lá no Diário Oficial de 1994. E eu, depois... Como surge a Belface, então? Porque eu pensei que até então a senhora já ficava aqui, né? Não. Esse nome, quantos anos vocês já estão aqui no mercado? Interessante. Aí foi quando eu consegui, através de um cliente antigo meu, que era na época o reitor da universidade, que já tinha sido meu cliente lá no Fran Cabeleireiros, e eu soube que ele era o reitor da universidade. Juntamente com ele, a Nazaré, que era a dona do Afrodite. O que foi que Nazaré fez? Nazaré era secretária do reitor da universidade, que era o Dr. Jerônimo Pinheiro, na época, e aí Nazaré conseguiu que ela montou uma clínica no Salão Afrodite. A parte de cima da clínica, ela conseguiu pegar a minha transferência com 3 anos, surgiu uma vaga aqui no Hospital Dutra. Né? E eu fui trabalhar no Dutra de manhã, de 7 horas da manhã
até ao meio-dia, 1h, era o meu horário. E eu saía, descia aquela rampa ali da Maria Aragão, no sol quente, para ir trabalhar lá em frente ao Colégio Santa Teresa, no Fran, retornando aquilo que tinha parado. Nessa época, já começou uma clientela a crescer novamente, passou aquela fase ruim e a gente começou a ganhar dinheiro. E aí começamos a ganhar e foi a oportunidade também que a dona do Afrodite me chamou e eu fui trabalhar com ela. Foi nessa época que eu continuei pagando os impostos, desde 1987, da empresa, continuei pagando meu INSS, as coisas todas corretas, para que eu pudesse garantir a minha empresa em pleno funcionamento. Então a senhora já tinha uma empresa aberta, mas não, ela estava ainda no papel. Ela estava no papel. E que ano é esse? A senhora já volta para a Afrodite? No Afrodite foi em 1995. 95, no Afrodite. Eu me lembro bem dessa data, porque quando foi nessa época, eu tive um acidente de carro. E o meu sonho, que já estava sendo realizado, porque eu tive a ajuda da minha mãe, entendeu? Que me ajudou. Ela comprou as salas do Manhattan, onde eu trabalhei por 27 anos. Ela comprou as salas, que depois eu comprei dela. Eu paguei e comprei. Mas foi ela que me deu essa sala. Depois de um tempo, ela disse, não, tu vai passar um tempo sem pagar aluguel. Ela deu a vara, mas ela não deu o peixe. Entendeu? Ela me ensinou a pescar. E depois eu disse, não, com tudo isso, graças a Deus, eu vou começar a trabalhar. Foi quando eu estava realizando já esse sonho, e aconteceu um acidente de carro em 1995, onde eu tive um trauma no meu rosto, no meu lado esquerdo, que hoje ainda tem um pouco de paralisia no olho, mas que eu vi o meu sonho cair por terra. Porque como você vai trabalhar em estética com o rosto deformado? Para mim foi um desafio muito grande. Mas muitas clientes que eu já tinha me incentivavam de todas as formas, até de ajuda financeira, de alimento. Eu até me emociono de tanta gratidão, porque foram clientes que me ajudaram também a construir e não desistir. Por mais que fosse difícil naquela época, para mim foi muito importante, porque eu vi que eu tinha aquela clientela fiel, e aquela clientela que gostava do meu trabalho e que me fazia, sabe, não desistir e dizer, não, você vai conseguir. Foi muito bom. Gratidão, gratidão. Desculpe. Ainda bem que eu não estou tão maquiada assim, né? Porque eu já tenho uma maquiagemzinha definitiva aqui. Quantos anos vocês estão no mercado hoje, assim? 40 anos. Eu estou há 40 anos no mercado. Então, 40 anos que foi, assim, de dedicação, de investimento. Eu investi muito, eu fui a muitos congressos, nunca parei de estudar, nunca parei de trazer novidade. E isso aí foi uma conquista que eu queria todo o tempo manter qualidade e que eu tivesse sempre conhecimento e certeza daquilo que eu estaria fazendo. Então, eu nunca parei de estudar. Nunca parei de estudar. E quando surgiu, em 99, a faculdade, a primeira turma de estética do Selma, eu estava lá, fazendo a primeira graduação de estética do Maranhão, que foi do Selma. Eu fazia parte da primeira turma, e graças a Deus, pela minha experiência, já bastante em termos de técnica, eu solicitei, coloquei todos os meus diplomas e solicitei uma redução naquela coisa que era um estágio obrigatório. Eu disse, nossa, como é que eu vou ter estágio obrigatório em um local onde eu tenho esse local e eu já posso até dar aula da parte técnica? Foi o que aconteceu. Então,
No meu estágio, eu fui ser uma das que ministrei a parte técnica durante um período, quando a professora não estava presente naquela parte, naquele horário de 1 às 3 da tarde. A professora não estaria presente, que era a Vera Mengol, e eu fiquei substituindo e fazendo assim uma monitoria que eu cumpri um estágio que era obrigatório, né? E 40 anos, muita coisa a senhora viveu. Qual é o recado que a senhora deixa para quem está querendo iniciar? Talvez um nicho de estética, talvez um outro nicho, ainda mais mulher, né? Vocês mulheres, uma entende a outra às vezes, no homem a gente não tem muito isso. Qual o recado que a senhora deixa para quem está começando hoje e tem um sonho e que se inspire na sua história ou queira ser alguém na vida? O que a senhora deixaria? O meu recado é que principalmente você não coloque dificuldades. As dificuldades, elas vão aparecer em todo instante. Porque a vida é assim, ela é feita de altos e baixos, uma hora você está bem, uma hora você está lá embaixo. Mas quando você tem fé, tem força, tem vontade de fazer, você consegue. Por quê? Porque você não vai deixar parado. Você não pode parar no tempo, deixar que o tempo pare você. Você precisa, sim, investir com capacitação, buscar fazer a coisa certa, buscar estar com pessoas que te agregam, pessoas que te façam crescer, não que te coloquem para baixo. Essas pessoas que te colocam para baixo, descarta, e você passa a ter um nicho de pessoas que estão ali, que você pode tirar algum proveito delas de força, de garra, de entendimento, até mesmo de pessoas que possam contribuir para o teu crescimento. Como você também pode contribuir, como eu já contribuí com vários profissionais, já tive uma loja de cosméticos onde eu formei vários profissionais com cursos auxiliares, com cursos agregados, como peeling, já tive vários. Hoje tem profissionais no mercado de sucesso que foram e fizeram um curso comigo. Então tem muitas. E tem muitas ex-alunas minhas que hoje são gratas. Tem profissionais que hoje estão no mercado que foram para ser empregada doméstica minha e que eu vi nela uma capacidade de ser uma esteticista. E assim eu fui incentivando várias outras. Então, várias outras profissionais sem capacidade, eu sempre dei um empurrão, aquela coisa de dizer, você consegue. Desde que você não tenha preguiça, não coloque dificuldade e não ache que aquilo ali não é serviço para você. Quando você é grato, quando você se dá, tem outras pessoas que observam. E daí passa a te dar oportunidade, de crescer. Aquela coisa entre aspas, isso não é o meu serviço, tira isso da tua cabeça. Quando você quer alguma coisa, você se coloca para ser o teu serviço, sim. Um serviço que vai te fazer crescer, porque nada é mais digno do que trabalho. E a última pergunta é, qual é a sua profissão? Depois que a senhora passou, como é que a senhora se vê? Hoje eu me vejo como uma empreendedora. Eu continuo empreendendo. Eu continuo buscando outras oportunidades. Eu continuo incentivando outras oportunidades. E uma delas foi o meu marido, o Daniel, o dono da barbearia Reartur, que foi uma outra oportunidade de uma condição emocional melhor e que foi incentivado. E que, graças a Deus, ele cresceu por méritos próprios, mas ele cresceu com aquela ajuda, aquela força de dizer, não, vamos colocar juntos. Eu coloco junto com você e eu te dou esse apoio. E a barbearia Reartur hoje, ela, além de ser uma outra empresa nossa, fora a clínica de estética, que a antiga Belfast, que hoje é clínica avançada Liliane Belo, tem a barbearia Reartur. E a barbearia Reartur foi um exemplo até para muitos cursos de administração que fizeram várias entrevistas com a gente de empreendedorismo. Porque foi a partir da barbearia Reartur que surgiu
tantas outras barbearias que nós conhecemos naquela época. Só tinha Salão Ópera, Salão Pompeu, e eu, já grávida do segundo filho, já o outro filho, com um relacionamento, graças a Deus, abençoado por Deus, já grávida, e eu na praia com ele, eu disse assim, Daniel, quando a gente for colocar, nós não vamos colocar o nome de salão unissex, nós vamos colocar o nome de barbearia, nós vamos ressuscitar, nós vamos trazer de volta aquele nome antigo barbearia, e a gente vai trazer para um novo nicho, uma nova história de barbearia, entendeu? Uma nova oportunidade, porque existia barbearia no passado, que era só frequentado pelos público masculino, mas que era só corte de barba. Nós não, nós vamos colocar limpeza de pele, então essa parte toda de limpeza de pele, essa parte toda de outros depilação, outros conhecimentos, fazer uma sobrancelha, foram todos introduzidos na barbearia Rei Arthur, no nicho masculino, por minha pessoa, como sendo uma esteticista. Então eu sou uma esteticista e uma empreendedora, e posso dizer, uma grande empresária.